Este é o segundo vídeo sobre a ética no filósofo alemão Immanuel Kant. Nele, veremos a ética kantiana sob 4 pilares, sob 4 aspectos, que nos guiarão para a compreensão melhor e mais sucinta do que pensava esse grande filósofo alemão sobre a boa vida, sobre a boa convivência, sobre o que é certo e o que é errado. Em primeiro lugar, pensemos na rivalidade que existe em cada indivíduo entre razão e natureza. Para Kant, ao contrário de Rousseau, filósofo contemporâneo de Kant, a natureza humana não é algo bom em si. A natureza humana é egoísta. A natureza humana é um conjunto de pulsões, de impulsos, de paixões puramente egoístas. Se existe um pão entre mim e você, e nós dois estamos com fome, e nós dois optamos por usar da nossa natureza, você me matará, ou eu te matarei, ou nós dois nos mataremos, mas será impossível dividir esse pão. Para Kant, então, quando uma comunidade, quando um indivíduo usa a natureza humana, tudo resultará em egoísmo, em egocentrismo. O ego estará no centro, o eu estará no centro. Para Kant, essa situação só é superada quando a razão é chamada ao exercício da boa vida. A razão tem um grande objetivo: esmagar os desejos, as pulsões da natureza egoísta. Se por um lado, então, a natureza é egoísmo, por outro lado, a razão é altruísmo. A natureza caminha em uma via única que vai direto ao individualismo. Em contrapartida, a razão é uma via de mão dupla que sai do indivíduo, caminha para a sociedade, para a boa vida, para a boa convivência e volta para o indivíduo. É algo sem o qual não existe vida civilizada. Como segundo apontamento desta videoaula, pensemos na razão como característica principal do ser humano. Para Kant, a raça humana, a espécie humana se difere, se distancia das demais espécies do mundo natural porque possui a razão, porque possui essa capacidade de reflexão sobre a sua própria condição de existência. Pois bem, Kant nos alerta, nos diz o seguinte: é necessário que a principal característica do ser humano, ser racional, possuir razão, se alinhe, se ajuste à sua finalidade, à finalidade da espécie humana. Logo, o indivíduo, quando usa da sua razão, ele deve procurar também, como finalidade da sua existência, ser racional. A finalidade da espécie humana é ser racional, pois, na medida em que o homem toma como finalidade ser racional, ele se encaminha para uma vida mais civilizada, para uma vida mais altruística. Como terceiro tópico, pensemos na expressão kantiana boa vontade. Kant estabelece uma diferença entre desejo e vontade. Desejo é o sentimento que brota da natureza humana. Vontade é a qualidade, a habilidade que brota da razão humana. O desejo é cego, é robusto, é violento, esmaga o outro indivíduo como a um adversário. Já a vontade implica deliberação, decisão. A vontade é racional, é resultado de uma reflexão racional para a tomada de uma decisão. E se há uma reflexão, se há o uso da razão, se há a deliberação para a tomada de uma decisão, essa decisão tende a encontrar o altruísmo como a sua meta, como o seu caminho, a boa vida, a boa convivência. Por fim, se para Kant os desejos devem ser dominados pela boa vontade, a natureza egoísta deve ser dominada pela razão altruística. Se para Kant o ser humano vive dentro desse paradoxo, a liberdade é experimentada pelo indivíduo na medida em que ele domina os seus desejos. Já diz um outro filósofo que ser livre, então, é desejar a cunhada,
mas nunca manter nenhum tipo de relação sexual com ela. Porque a boa vontade, a razão, domina o impulso, domina o desejo. O desejo, ele existe. O desejo, ele não pode ser reprimido, ele não pode desaparecer. Ele continua existindo, mas sob o domínio da razão. Da razão que diz, certos desejos podem ser realizados, mas a cunhada fica fora desse jogo.